Vamos lá então, capítulo 4, agora nós vamos estar falando sobre o comércio, e agora a coisa começa a ficar tomando um outro rumo dentro da nossa história. Nós vimos que muito importante lá desde os povos nômades, dos povos sedentários, passando pelos sumérios, depois pelos egípcios, que a agricultura ela vai estar sempre presente. Então, a gente pode entender que a agricultura teve um papel fundamental no surgimento, na existência das cidades, do povoamento ao longo da história. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência, eles precisavam do alimento e, através da agricultura, eles poderiam colocar em prática muitas coisas, como, por exemplo, a observação, né, sobre as épocas do ano, relacionando essas épocas do ano com o que seria mais viável eles plantarem ou não, né, dentro da terra que eles tinham. Vimos a questão da água, da irrigação da água com os povos sumérios. Depois vimos que o povoado egípcio utilizava as enchentes também para o cultivo próximo ao rio Nilo. Tudo isso, a agricultura esteve sempre junta. Só que o que acontecia? Acabava sobrando. Eles utilizavam para o seu sustento, utilizavam próximos, né, dentro das suas cidades, próximos às suas cidades, mas igual acabavam criando uma expressão que tem no livro, no texto da página 14, excedentes agrícolas. O que é esse excedente agrícola, não é mesmo? Esse excedente agrícola, ele vai estar sendo, meus amores, aquilo que sobra, né? Ele sobrava muita coisa, eles já tinham usado para si, né? Vendido para outros moradores, para cidades próximas, mas sobrava. Então, eles foram percebendo que esses excedentes agrícolas, esses excedentes de coisas que acabavam sobrando daquilo que eles mantinham, né, no cultivo da terra, precisava ser feito alguma coisa. Olhem ali, ó, o que diz. O excedente agrícola de uma comunidade passou a ser trocado como o excedente da outra. Então, inicialmente, o que sobrava era realizado por troca. A prof comentou isso lá no outro vídeo. Acabava sendo utilizado como troca. Ah, eu tenho aqui batata, você me dá milho? Né? Ah, eu tenho aqui, olha, consegui plantar mandioca, mas você aí tem, eu preciso de feijão. Então, havia um meio de troca, certo? Os alimentos também eram trocados por animais. Claro, nós não podemos esquecer que os animais também eram fonte de renda, fonte de sustento dessas famílias, certo? Assim, foi se dando o início do comércio, através dessas trocas, tanto de alimentos por alimentos, como de alimentos por animais, certo? Ao longo do tempo, as atividades comerciais deixaram de ser realizadas entre pessoas de comunidades próximas e passaram a ser feitas por locais mais distantes. Mas como é que isso acontecia? Imaginem. Né? Por exemplo, eu estou em Porto Alegre hoje, mas eu quero levar o meu excedente agrícola, as coisas que eu já troquei e que ainda sobraram, mas eu quero uma fonte de renda. Como é que eu faço isso agora? Para chegar, por exemplo, em Eldorado ou em Gravataí, que são localidades mais distantes daqui, né, da nossa Porto Alegre. Então, olhem ali, ó, foram criados caminhos, tá? Tanto por terra quanto por água. Né? Em água utilizavam-se embarcações, grandes barcos para levar esses produtos mais distantes e também por terra, né? Por caminhos trilhados através de ajuda de animais ou de pessoas mesmo que faziam essa carga levando braçalmente para outras localidades. Importante a gente entender aqui, meus amores, ó, que o comércio ele vai começar a existir 3.500 anos atrás, ou seja, né, ele vai estar construindo fontes, maneiras, além de ser mais uma fonte de renda que as pessoas vão entendendo de que há necessidade através do surgimento das cidades, porém eles vão entendendo também que isso vai ser uma questão social,
né? Eles vão estar se socializando, eles vão estar conhecendo outros povos, outras culturas. E aí entra um povo novo. Aí nós vamos ter o povo árabe, como diz o nosso texto ali, ó. Os árabes também se destacaram por utilizar as rotas terrestres, ou seja, as rotas feitas por meio de estradas, né? As rotas terrestres por estradas, por terras, enfim, rotas marítimas vão ser feitas, né, dentro do mar, da água, certo, gente? Então, ali, os árabes também se destacaram por utilizar as rotas terrestres, incluindo os desertos que eles percorriam, né? Nunca sozinhos, sempre em caravanas, porque naquela época já tinha que ter cuidado com toda a questão, né, de assalto, enfim, já havia pessoas interessadas, né, em prejudicar a outra nesse sentido. Olha, aquele lá tá passando aqui no deserto com uma carga de arroz. Ai, ó, vamos lá. Então, assim, existia esse cuidado de sempre partir em caravanas, tá? Então, assim, eles comercializavam aquilo também que a terra ia dando para eles e que ia se excedendo, que ia sobrando, certo? Então, ali nós vamos ter um movimento muito interessante entre o século 8 e o século 11, 12, o povo de Mali ele vai ficar muito rico controlando a parte do comércio de ouro e sal na região, certo, meus amores? Então ali, ó, para comercializar, fizeram uso da importante rota da seda, principalmente no período dos séculos que a prof acabou de falar, entre o século 8 e 12, tá? Então, essa rota da seda, ela ficou conhecida porque nela também se passavam muitas caravanas, né? O povo árabe, mais um conhecimento que ele traz para a gente hoje, né? Ele vai percorrendo esses caminhos e vamos ali entender que o povo de Mali, do Mali, né? Que também era uma região, ele vai ser muito importante nessa construção, porque ele vai estar agregando outras coisas que vão ser comercializadas, como o ouro e o sal. Grande parte do comércio, como nós já falamos, ela se inicia pela troca de produtos, ainda não há moeda, certo? Mas se incorpora nisso outros produtos, né? Vimos agora que o povo que resistia em Mali trocava ouro e sal. Então, nós temos aí ó, 2 produtos novos com um povoado novo, certo? Então, olhem ali, ó. O uso de moedas de metal ocorria somente em algumas regiões. Essa prática não era comum a todos os povos, mas se tornou importante na Europa por volta do século IX, quando o aumento da população, perdão, no século XI, quando o aumento da população fez com que parte das pessoas deixassem os campos e se mudassem para as cidades. Então, entendam bem, aqui no século XI, entendam que ainda há a questão da troca de produtos de uma cidade para outra, sendo ela próxima ou não. Porém, nós vamos conhecer estruturas, cidades principalmente localizadas na Europa, onde a moeda já se fazia presente, ou seja, não eram todos os povos que tinham acesso ao dinheiro, à moeda, porém já há esse movimento de comércio na Europa através do din-din que nós conhecemos, certo? Então, assim, ó, vão surgir as feiras para essas trocas, vão surgir nesse capítulo 4 aqui do nosso livro as rotas marítimas e terrestres, as rotas marítimas feitas por grandes embarcações, né, por grandes barcos, as rotas terrestres passando por estradas, por terras, por desertos, certo? Muito utilizada. Agora nós vimos pelo povo árabe a Rota da Seda, que fez um caminho muito importante. Quando eu digo caminho, é um caminho mesmo, é uma rota de comércio que ficou muito conhecida. Nós vamos ter ali 2 outros produtos que vão se agregar
junto com os produtos agrícolas, que são o sal e o ouro, vindos do povo do Mali. Então, assim, tudo isso ao longo dos séculos foram se incorporando novos produtos para troca, porém nós já vamos ver aqui que há o surgimento da moeda em povos localizados na Europa em meados do século XI, certo, meus amores? Atividades agora que nós vamos realizar, Marque com X as frases relacionadas às consequências do surgimento do comércio. Então, ali nós vamos ter 4 frases. Vocês vão marcar nessas 4 frasezinhas o que aconteceu quando o comércio surgiu. Aumento de circulação de pessoas e de produtos é uma consequência. O uso de novos caminhos por terra e por água é uma consequência do comércio, né? Intensificação das atividades comerciais entre localidades próximas não está tão correta, porque junto ao comércio nós vamos ter localidades próximas, porém já estamos indo a localidades mais distantes. Diminuição da circulação de moedas. Não. Com o comércio, a moeda ela vai estar no seu surgimento, ou seja, no seu auge. Então, não há uma diminuição na utilização da moeda, do dinheiro. Porém, sim, é correto afirmar que há um aumento disso. Na atividade 2, vai falar, na página 15, sobre a peste negra. Vocês sabem que a peste negra, ela foi uma epidemia, certo? Ela foi uma epidemia, nós podemos dizer que comparada a um coronavírus, tá? Na nossa atualidade. Ela aconteceu lá no século XIV, porém ela teve uma devastação incrível, assim, muito, muito triste, porque ela mata 25 milhões de pessoas. Ou seja, entre 1314 e 1351, nós vamos ter aí 4 anos, né, de peste negra. Ela mata 25 milhões de pessoas através de todo o continente europeu, certo? Então, ela vai ter, junto com o comércio, e claro, as pessoas, olha só como a gente pode trazer para o nosso momento atual. Existe o comércio, as pessoas vão indo de cidade em cidade, cidades mais distantes, cada vez mais distantes, convivendo com pessoas diferentes, não importa se por rota terrestre ou por rota marítima, e junto com ela também vêm as doenças. E a peste negra foi uma dessas doenças, né, epidêmica, né, uma epidemia, porém junto com essa troca, com essa ida de cidade em cidade, eles acabam tratando, né, vindo esse vírus, aonde foi avassalador, 25 milhões de pessoas morrem, certo? E elas, olhem o segundo parágrafo ali. A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente aonde, adivinhem? Na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas do comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e que aportavam nas cidades costeiras europeias como Veneza e Gênova. A peste negra sempre esteve associada aos ratos. Sempre se dizia, e lembro que minha avó fala muito, não que ela viveu nessa época, né? Mas teve assim, enfim, histórias, né, que a mãe dela, a avó dela contavam para ela, enfim, sobre a peste negra, que se dizia que era o rato que trazia a peste negra. Porém, a ciência hoje, né, ela não dá total certeza sobre isso, né? Acredita-se que foi um vírus, também veio de animais, porém não se tem a certeza se de ratos, né, como transmissores, né? Mas ela chegou nas pessoas, assim como hoje temos o nosso coronavírus aqui, que já estamos há um bom tempo já, né, em distanciamento social, mas nós podemos relacionar. A peste negra também iniciou no continente asiático, assim como o coronavírus, iniciou-se na China como o coronavírus, e também, né, como se disse muito lá no início, que o coronavírus veio em função do mercado
chinês trabalhar muito com animais. As pessoas lá consomem morcego, cobra, esse tipo de coisa, né? Então, na época da peste negra, foi-se associada a ratos. Né? Hoje, por exemplo, o coronavírus foi mais associado, mais difundido em relação a morcegos. Né? Então, meus amores, as questões da atividade de número 2, vocês vão falar assim, ó, pede para grifar, ou seja, marcar no texto quando e onde ocorreu a peste negra. Tá ali bem clarinho, certo? O que se acreditava serem os transmissores da doença? O prof acabou de falar. Quais seriam os transmissores da doença segundo pesquisa atual? Então, há um transmissor lá no início, né, que as pessoas achavam que era dos ratos, mas a ciência explica que haviam outros transmissores. Quais seriam esses, né? Como a peste negra chegou na Europa? Também falamos sobre isso, né? Através do comércio, dessas idas às cidades, as pessoas entrando e saindo de uma cidade para outra, provavelmente sem nenhuma condição de higiene. Pesquise sobre a Rota da Seda. Olha só, essa pesquisa, meus amores, vai ser muito interessante. Não precisa ser uma pesquisa extensa, grande, mas pesquisem, certo? E explique a seguinte afirmação. Podemos associar a Rota da Seda à disseminação da peste negra, ou seja, o que vai ter relacionado entre a Rota da Seda e a peste negra? Pesquisem, não precisa ser uma pesquisa muito grande não, fiquem tranquilas quanto a isso, sabe? Depois nós temos ali, meus amores, a prof pediu para vocês fazerem atividades de revisão dos conteúdos que nós já tivemos, porque na próxima semana nós já vamos entrar nas aventuras de navegar na unidade 2, e aí nós vamos descobrir um mundo muito incrível sobre as rotas marítimas, descobrimentos, e aí, ó, conteúdo cheio de novidade pra gente, certo? Então, meus amores, seria isso. Qualquer dúvida, a prof continua à disposição, sempre de vocês sabem. Entre em contato com a prof nos nossos canais de comunicação, certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.